Alô pessoal, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais uma aula. Nesta aula nós iremos abordar um assunto muito importante para você, para os seus estudos, um assunto que eu possa, a probabilidade, gente, não vou falar que posso porque eu não posso, não é isso? A probabilidade deste assunto estar na sua prova, gente, é gigantesca. Tal como o assunto de administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Agora nós iremos estudar um assunto de suma importância, chamado de plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Gente, aqui comigo, vem cá, aluno, aqui ó, nós vamos estudar o que, gente? Ó, reforma do aparelho. Professor, está reformando o Estado? Não está reformando o Estado. O que significa reforma do aparelho? Vou escrever aqui para vocês. Ó. Significa uma reforma administrativa. Administrativa. Ah, professor, isso aqui é reforma administrativa? Bacana, exatamente. Exatamente. Para que essa reforma administrativa? Qual o objetivo dela principal, gente? Nós temos que estudar todo o contexto da administração pública. O plano diretor vai reformar o aparelho do Estado na tentativa de transformar em um Estado gerencial. Pronto, gente. Caiu na prova administração pública, de administração pública, plano diretor, você tem que saber, tem que estar ligado o quê? A reforma gerencial. Que ano que é isso? De 95. Ok? Tá. Então vamos estudar um plano de reforma. Gente, vou fazer um depoimento pessoal para vocês. 12 anos dando aulas. Ministrando aula, daqui dando aula. 12 anos, gente. E eu aprendi isso aqui mais ou menos em 96, 97. Me interessei bastante, pesquisei esse assunto e vou falar para vocês. 2012 é este ano. Nós estamos em fevereiro de 2012. Gente, eu não imaginava que este assunto eu estaria ministrando hoje para vocês. Eu pensei que ia mudar o Estado. Por quê? Porque isso aqui foi uma política implantada por uma proposta política de governo. Vem um outro governo de oposição, assume, ganha a eleição contrariando esses pressupostos. Falei, pronto, vai vir o quê? Outro plano diretor para substituir isso aqui. Tanto é que o professor ficou 2003, 2004 aguardando o documento, QD, como é que vai ser a proposta de governo, e ao mesmo tempo o professor começou a analisar as atitudes do governo. E as atitudes do governo vai ao encontro, conjuntamente, a essas propostas. Ou seja, o assunto é atual. E despenca em concurso público. Eu quero que você ganhe os pontinhos. Eu sou um professor pragmático. Eu não quero transformar você em um mestre, um doutor. Eu quero somente que você ganhe seus pontos, que você passe. Então eu sempre procuro extrair aquilo que realmente é importante e o que é cobrado de concurso público. Bacana? Bacana? Legal? Ok. Então olha só, gente, olha lá, modelo mental. Você tem que pensar como administrador. O que esse sujeito é? Ó, o sujeito, qual que é o sujeito? Plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Qual que é o propósito dele? Realizar, executar uma reforma administrativa. Como toda reforma, como todo plano, tem que ter o quê? Tem que ter objetivo. Qual que é o objetivo do plano diretor? A curto prazo, facilitar o ajuste fiscal. Gente, o que é o ajuste fiscal? Equilíbrio entre receita e despesa. Por quê? Porque naquele momento nós tínhamos uma despesa maior do que a receita. Nós conseguimos atingir o ajuste fiscal? Sim, só que infelizmente não foi a curto prazo, né? Foi a longo prazo. Ah, professor, mas e aí? Como é que você prova isso? Gente, a coroação desse ajuste fiscal chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Aí eu já vou fazer já um benchmark, né? Um endomarket para vocês aí, gente, né? Um endomarket. Vou gravar também para vocês, ó, o curso de Administração Financeira Orçamentária. Vai ser o próximo curso de 2012 para vocês. Completíssima. Nós vamos estudar
toda a LRF e a gente vai abordar esses assuntos também com garantia total. Garantia total. Se você não gostar do curso, ele devolve o dinheiro, sem problema nenhum. Porque é um curso de altíssimo nível, top. Vamos voltar para a aula, gente. Vamos lá. Então, qual que é o objetivo da reforma? Como toda reforma tem? A curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, particularmente nos estados e municípios, onde existe um claro problema de excesso de quadros. Certo? Excesso de quadros. Médio prazo, tornar mais eficiente e moderna a administração pública, voltando-se para o atendimento da sociedade. Bacana? Mudar o foco. Olha só, gente, mudar o foco. Pensem comigo. O foco burocrático é a sociedade? É o povo? Não, o foco burocrático é nos meios. Então, aquele que é o quê? Implantar a administração pública gerencial. Só voltando um pouquinho aqui, gente, ó, em especial estados e municípios. Professor foi técnico do SUS, cara. Em 1994, primeiro serviço público do professor. Tive que pedir exoneração, gente. Iniciei na carreira, recebi o primeiro pagamento, tranquilo. Fiquei 6 meses de salário atrasado. Não dava. Já era pequenininho, mas 6 meses, gente. Fazer greve não adiantava. Infelizmente, eu tive que pedir exoneração desse cargo e procurar outras alternativas de fontes de renda. E foi uma decisão interessante, né? Foi bom que aí depois eu fui estudar, fui outras coisas, fiz outros concursos, enfim. Então nós tínhamos o quê? Nesse momento, 94, seríssimos problemas, principalmente fiscal. Então o objetivo da reforma é esse aqui. 2, gente, modelo mental. Cai numa prova discursiva. Você tem que falar o seguinte. Primeiro, qualquer ajuste fiscal. Promover o ajuste. Segundo, médio prazo, tornar a administração pública um modelo de administração mais moderna. E para isso, gente, para fazer essas mudanças, concorda comigo que são mudanças gigantescas? São mudanças que você tem que mudar a cultura. Gente, o que é mudar a cultura? Mudar a cultura do próprio servidor público, mudar a cultura do povo. Lembrem da aula da burocracia que eu disse para vocês? Pegue o ônibus, qualquer ônibus e desce lá no ponto final. O primeiro cara que passa pergunta, filho, vem cá, meu filho. Pergunta para ele assim, filho, você quer trabalhar para o governo? Ele vai falar, quero. Por quê? Trabalho rendoso, uma sinecura, uma prebenda, não é isso? Mas já foi comentado. Então nós temos o que, gente? Nós temos hoje em dia uma cultura ainda temos uma cultura bastante pejorativa, negativa da administração pública de quem está de fora e, infelizmente, de quem está de dentro. Mas olha só, quem está dentro também. Cada ano isso muda. Por quê? Porque nós temos valores patrimonialistas inseridos na cultura, na dimensão da cultura do povo brasileiro ainda, mas eu falo para vocês, a cada dia que passa isso vai mudando. E nós vamos chegar ainda na excelência. Então, a dimensão cultural definida pela existência de valores patrimonialistas. Gente, características do patrimonialismo, corrupção, nepotismo, prebendas, sinecuras, não é isso? E, principalmente, burocráticos, foco só no meio, burocrata lá na sua repartição, o mundo está pegando fogo e o cara está lá na repartição dele tranquilo, não é isso? Com os novos valores gerenciais e modernos da administração pública brasileira. Segunda dimensão, gente, institucional legal. Nós estamos em que ano aqui? Que ano que foi criado esse sujeito meu? 95. 95. O Brasil, a nossa Constituição era burocrática ou era gerencial? Já foi explicado isso para vocês, era B de burocrata. Então, para implantar uma administração pública gerencial, a dimensão gerencial associada às práticas administrativas, nós tínhamos que gente, fazer o quê? Uma alteração no arcabouço jurídico no Brasil, tanto na Constituição quanto nas leis. Então nós tínhamos que mudar nossa ordem jurídica institucional legal. Foi feito isso, professor? Foi feito isso.
Legal, então, olha só, gente, isso aqui cai em concurso, em cópia, hein, gente? Porque isso aqui não foi eu que escrevi, não. Isso aqui foi o nosso saudoso, nosso grande mestre, um cara que eu admiro muito, chamado Luiz Carlos Bresser Pereira. Tá? Luiz Carlos Bresser Pereira. Dimensão racional legal, institucional legal, perdão, cultural e de gestão. Gestão por quê? Porque a administração até então era o quê? Burocrática. Qual que é a desejada? Gerencial. Tá? Para deixar isso claro para vocês. Para deixar isso claro para vocês, gente. Olha só, deixar claro para vocês. Plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Que ano que isso é? 95. Gente, esse cara aqui não é uma lei. Ele não é um decreto. Ele não é um projeto. Não é uma atividade. Não é uma portaria. Ele é o quê? Ele é um plano. Gente, o plano o quê? Diretivo, plano diretor. Esse plano diretor, gente, ele foi consolidado num cara chamado, PEC 173 de 95. Professor, o que é esse tal de PEC? P de projeto, E de emenda, C de constitucional, ou seja, projeto de emenda constitucional 173 de 95. Desse projeto, dessa PEC, né, resultou uma alteração na Constituição. Essa alteração na Constituição é a emenda 19 de 98, salvo engano, de 30 de junho de 98. Entenderam? Meu, papo reto, cara. A ESAF já teve coragem de cobrar na prova. Queria saber se o candidato, se o aluno sabia o número da PEC. Professor, o jogo é bruto. Gente, concurso, cada dia que passa, você tem que ficar em altíssimo nível. Já teve coragem. Professor, então essa emenda 19 aqui significa a reforma administrativa no Brasil? Exatamente. Reforma administrativa no Brasil. E essa reforma administrativa no Brasil é reforma o quê? Gerencial. Que foi norteada por quem? Pelo plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Tá certo? Gente, olha só. Essa PEC de que ano que é? 95. Certo? A emenda concretização do plano diretor ocorreu quando? 98. Gente, não é um tempo grande de discussões? É, professor. Então, presta atenção para vocês. Os dados meus aqui são dados, não tem como provar, é uma estimativa minha, pessoal, pela minha experiência de administração pública. Do projeto que foi enviado do presidente, que foi enviado para o Congresso, gente, de 100% do proposto aqui, somente 60% foi acatado pela emenda constitucional. Ainda faltaram alguns outros elementos que foram, substituir, não foi aprovado, artiguinho e tal. Por quê? Porque isso aqui envolve direitos dos servidores públicos, pensão, etc, tal. Gente, desse plano diretor surge também outra emendazinha. Tá? Eu acho interessante isso, para quem assistir esse vídeo com concurso do INSS, surge também a emenda número 20 de 98, tá? E essa aqui eu sei o dia, porque é o dia do meu nível. Pode entrar lá no meu Facebook, viu, gente? No meu Facebook lá, 15 de dezembro de 98. Isso aqui eu tenho certeza do dia. Fez o que? A reforma da Previdência. Por quê? A reforma da Previdência é o que era uma das causas que mais produzia o tal do déficit, ajuste fiscal. E aí reformamos o que? A Previdência. Só que isso aqui não é assunto de administração pública. Mas o aluno tem que saber que então o plano diretor norteou basicamente duas grandes emendas à Constituição. A emenda 20, que foi a primeira grande reforma da Previdência,
e a segunda emenda, que é a emenda 19. Gente, em relação à emenda 19, ó, gente, você quer fazer concurso de alto nível, gente, ó, tribunais eleitorais, tribunais de contas, tribunais de trabalho. Quem fazem essas provas, gente, o CESP, a FCC, ESAF, bancas de alto nível. Bancas de alto nível, gente, cobram esse assunto de vocês. Tá? Então, contei aqui a pequena história, tá entendendo? Então, o plano diretor, ele vai nortear nossa reforma administrativa. Agora, vamos estudar o que preconiza. Esta aula aqui é 100% do plano diretor. Deixa eu tirar aqui meu amigo do Skype, que eu fico sempre conectado ao Skype, ao Facebook, né? Deixa eu dar um... Eu estou no trabalho, estou gravando a aula, não posso fazer isso, né? Posso conversar com ele agora, então eu vou apagar aqui para vocês. Então vocês já sabem qual que foi o resultado do plano diretor. O resultado foi o quê? A reforma administrativa. Gente, vocês querem ficar competitivo, meu, olha, recomendação. Recomendação. Vai lá no site do Planalto, tá? Vai no site do Planalto, meus amigos. Lá no site do Planalto. No site do Planalto, você vai fazer o seguinte, você vai baixar a emenda 19 e vai estudar, porque você vai perceber o que mudou, o que ela alterou. Aqui vou passar algumas alterações. E a emenda 19 ainda cai em concurso. Ainda cai em concurso. Porque teve muito impacto sobre a administração pública. Ok? Gente, olha só, vou fazer uma explicação para vocês agora, uma explicação assim, como que eu falo, simplória, depois nós vamos explicar com mais detalhes. Gente, olha só. Esse plano diretor, ele queria o quê? Fazer uma reforma administrativa no seu aparelho. O que significa isso? Ele queria organizar, colocar cada um no seu quadrado.